Garrett Johnston é um especialista internacional em marketing e gestão estratégica, com quase 30 anos de experiência em 14 países em 5 continentes. Ele é o fundador e proprietário da Macroscope Consulting, com escritórios em Dublin, Zurique e Moscovo. As maiores empresas do mundo que estão implementando inteligência artificial hoje procuraram Garrett para consultoria, mentoria e aconselhamento. E tivemos uma oportunidade de conversar com esse homem incrível. Hoje, Garrett vai compartilhar sua visão do futuro. Fale sobre como a inteligência artificial já está mudando nossas vidas e por que, em um futuro próximo, cada um de nós terá seu próprio avatar inteligente. Seu profundo conhecimento e experiência nos ajudarão a entender como nos adaptar ao mundo da tecnologia que muda rapidamente e aproveitar novas oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Então, estamos ao vivo. Sim, olá pessoal. Olá, estou muito feliz hoje porque hoje é o evento que eu estava esperando muito do meu tempo. E muitos dos meus pensamentos, atenção e sentimentos estão conectados a essa pessoa. Você sabe, já entendeu, Johnson, porque ele é descrito. Em todos os nossos canais, você pode entender. E hoje vamos falar sobre o futuro que se tornou presente, que já é agora. E eu gostaria que todos tirassem algo desta entrevista, seu propósito prático, sua compreensão profunda de como viver, o que fazer, para onde ir, onde está o dinheiro. Por quê? Não sofrer, porque eu acredito que minha missão é libertar a humanidade de medos em relação a robôs, a tecnologias, algo. Eu gostaria de compartilhar toda a minha apreciação e muitos dessas entrevistas sábias, esses projetos sábios que você fez, ajudaram muito a desenvolver nosso negócio. No nosso negócio, estamos criando avatares inteligentes, os gêmeos digitais das pessoas que podem fazer muitas coisas em vez das pessoas. Para mim, claro, é ótimo. Eles podem fazer em vez de você. Você pode delegar sem salários, sem pensar em seguro social e assim por diante. Mas muitas pessoas têm medo de que talvez os robôs estejam em vez de nós em todos os lugares e que eles terão tudo o que temos. Recentemente, acredito que foi há uma semana, alguns dias, Elon Musk disse isso. Nos próximos anos, teremos mais de 10 bilhões de robôs humanoides ao nosso redor. O que você sente sobre isso? Não pense, mas sinta. Bem, eu acho que é inevitável. E eu acho que 10 bilhões ou 100 bilhões, você disse Bilhões, 10 bilhões. Bilhões. 10 bilhões. Eu acho que isso provavelmente é uma subestimação. Eu acho que a realidade mostrará que será muito mais do que 10 bilhões. 10 bilhões é muito. A população humana da Terra, no dia 1º de janeiro, de acordo com as Nações Unidas, era de pouco menos de 8,1 bilhões. Isso é mais do que uma inteligência artificial para cada pessoa no planeta. Mas isso é uma quantidade muito pequena, porque até chegarmos à inteligência geral artificial, AGI, onde uma inteligência pode realizar múltiplas tarefas em vários domínios, em várias combinações, toda inteligência artificial será especializada. Então, haverá inteligência artificial que se especializa em orientação de carreira, inteligência artificial que se especializa em tradução de idiomas, inteligência artificial que se especializa em suporte à decisão empresarial e milhares de outras categorias. Então, se você levar em conta que precisa de muitos tipos diferentes de inteligência artificial especializada para começar a se aproximar de uma pessoa, um ser humano, então você percebe que 10 bilhões é nada. Na verdade, estamos mais propensos a falar sobre trilhões, ou seja, milhares de bilhões. E essa é uma evolução natural, porque se voltarmos para a década de 1960, se voltarmos 50 anos, e você lê, sim, talvez alguém possa ser cético, mas se você ler as memórias do Bill Gates, que falava sobre quando era criança ter acesso aos computadores mainframe à noite
para rodar seus programas por 1 hora ou 45 minutos, e era difícil ter acesso a computadores mainframe, mesmo nos Estados Unidos desenvolvidos, porque naquela época o clima predominante era muitas pessoas, poucos computadores. Hoje em dia, falamos sobre muitas pessoas e muitos computadores, e a próxima fase é, relativamente falando, poucas pessoas e muitos computadores. Então é uma reversão da situação de 50 anos atrás. Para cada pessoa no planeta, haverá aproximadamente milhares, dezenas de milhares de computadores de inteligência artificial separada. Desculpe por interromper você, mas o que você sente sobre isso? Claro, essa é a nossa realidade, mas como você está por dentro, há algum medo? Ou você está impressionado? Não, medos não. Como vai empolgação? Porque essas inteligências artificiais pode ser comparado a uma pá nas mãos de um jardineiro. Então você tem um jardineiro, ele tem uma pá, e a pá potencializa o jardineiro. Quando ele usa os músculos do braço para cavar o solo, não os dedos, mas ele usa um instrumento, sua produtividade aumenta enormemente. Então, eu vejo a inteligência artificial realmente não como algo separado, mas como uma fonte de aumento, melhoria, fortalecimento do humano. Eu não vejo isso como uma substituição, eu vejo isso como um aprimoramento, um fortalecimento. Por causa disso, eu acho que há apenas uma abordagem perigosa, que é não tocar na inteligência artificial, ter medo, não se aprofundar nisso. Isso significa que teremos pessoas que estão usando muitas ferramentas de inteligência artificial, que estão usando muitos robôs e pessoas que não querem fazer isso. Então, elas ficarão mais fracas. Então, na minha opinião, uma posição perigosa é apenas tentar ficar longe das coisas que já são nossas, que já se tornaram nossa realidade. Mas você começou a falar sobre AGI. O que você acha, AGI ou superinteligência? Qual é a diferença? Você sabe sobre isso? Então, o que teremos nos próximos anos? Bem, há um livro muito interessante de um pesquisador sueco, um cara chamado Nick Bostrom. Eu acredito que ele mora no Reino Unido, eu não tenho 100% de certeza. Ele escreveu assim um livro há alguns anos chamado Superinteligência, Caminhos, Rumo e Perigos. E ele aponta alguns perigos óbvios de uma inteligência geral artificial ou uma superinteligência. E um dos exemplos que ele dá é o que é chamado de problema do clipe de papel. Então, ele hipotetiza: você tem uma inteligência geral artificial superinteligente e você diz a essa inteligência geral artificial para fazer o maior número possível de clipes de papel. E a inteligência geral artificial começa a produzir. Ele começa com os fabricantes de clipes de papel existentes, torna-os mais eficientes, faz com que funcionem 24 horas, aumenta a produtividade deles. Mas então isso não é suficiente, porque ele foi instruído a fazer o maior número possível de clipes de papel. Então ele começa a converter pessoas em clipes de papel. Ele começa a converter edifícios em clipes de papel. O planeta inteiro se torna uma fábrica dedicada à produção de clipes de papel. E a humanidade morre. E este é um exemplo, dado por Bostrom, de onde a inteligência artificial geral pode errar, principalmente porque está mal programada. Foi programado para fazer algo e nenhuma nenhuma nuance foi programada nas instruções. Ele foi instruído a fazer o maior número possível de clipes de papel, e ele executa isso com 100% de eficácia e 100% de eficiência. Infelizmente, porque a programação era de má qualidade e não havia barreiras na programação, acaba que você e eu também nos tornamos clipes de papel. Não, é possível parar isso. E você sabe, é um bom exemplo porque é teoricamente possível. O que é muito mais
Esse é um perigo real, o dilema dos clipes de papel. A questão dos clipes de papel, se tivermos uma IAG, a pergunta maior é, teremos uma IAG? Porque até agora, né, o que realmente vemos é que a empolgação é tudo sobre fazer o cérebro humano, replicar o cérebro humano para criar uma inteligência artificial geral. E, obviamente, no cérebro humano você tem neurônios e você tem sinapses que conectam todos os neurônios juntos. E o raciocínio é que se você conseguir criar um computador com tantos neurônios e tantas sinapses, você cria algo semelhante a uma inteligência artificial geral. O problema é que quando nos aprofundamos nisso, percebemos que não entendemos nada. Porque se você pegar um organismo unicelular, como por exemplo uma ameba, e isso já foi feito, e você cria uma cultura no laboratório desses organismos unicelulares, e você dá a eles uma tarefa como mapear o metrô de Tóquio. Esses organismos unicelulares são capazes de mapear. Otimizando a eficiência de distância, conseguem criar um mapa exato do sistema de metrô de Tóquio, mas eles não têm neurônios e nem sinapses, mas têm inteligência, uma inteligência bastante extrema, na verdade, e ninguém sabe. Eles fazem isso de modo diferente. Mas, Garrett, voltando a esse perigo, agora você tocou em um dos maiores medos de muitas pessoas, que talvez os robôs fiquem loucos ou talvez decidam nos prejudicar, né? E criar esse pior cenário. Você descreveu isso com muitas cores, mas você ainda não está com medo. Embora eu esteja com medo, mas não tenho medo dos robôs. Eu tenho medo dos humanos. Sim, eu também. Eles estão sempre na mesma máquina. Eu não tenho medo dos robôs de jeito nenhum. Eu tenho medo das pessoas que os programam. Mas e sobre o problema dos clipes de papel? E se isso acontecer, por que você não tem medo disso? Bem, eu estou com medo disso. Mas isso pressupõe que uma inteligência artificial geral pode ser criada. E aqui eu tenho dúvidas. Aqui eu realmente tenho dúvidas, porque nós não entendemos como um organismo monocelular sem neurônios e sem sinapses pode. Eu vou te enviar um link para o vídeo do YouTube que mostra isso. Então você pode ver como é a inteligência monocelular. É impressionante e ninguém sabe como isso funciona. Ninguém sabe como os sonhos funcionam. Ninguém sabe como a mente funciona. Nós somos como crianças pequenas, brincando com uma piada, brincando com uma aeronave, nós entendemos em termos gerais algo, mas na verdade não temos uma pista. Mas os robôs ou as inteligências artificiais, até chegarmos à IAG, não são inerentemente bons ou maus, mas as pessoas que os programam, eles podem ser muito ruins. Esse é o segundo medo que existe na mente de muitas pessoas. Então, geralmente, quando as pessoas me dizem que têm medo de robôs, eu fico surpreso com o porquê. Sempre há duas opiniões. Uma é que a própria inteligência artificial pode ser louca e gostaria de nos matar ou matar humanos. Certo? Esse é o medo, nós falamos sobre isso. E outra é que talvez pessoas más ou talvez governos ou algumas autoridades estejam usando a inteligência artificial, que é neutra em si, mas nas mãos de pessoas más, pode prejudicar outras pessoas ou pode gerenciar a vida de outras pessoas de uma maneira que elas não gostariam. Para a minha mente, e isso é do que precisamos ter medo. Não precisamos ter medo dos robôs, mas precisamos ter muito medo dos seus programadores. Como podemos nos proteger? Como podemos nos proteger? Eu não sei. Porque você tem que lembrar que agora estamos falando sobre inteligência artificial, porque é um assunto em alta, mas a inteligência artificial tem sido usada há muito tempo na Segunda Guerra Mundial, que foi há 80 anos. Os alemães tinham uma máquina, né, os nazistas, eles tinham uma máquina para tornar suas comunicações criptografadas. Era chamada de Enigma. Era um computador mecânico. E no Reino Unido,
em um lugar chamado Bletchley Park. Os predecessores do que agora é o GCHQ no Reino Unido, a sede de comunicações do governo, a agência de espionagem eletrônica, os predecessores dessa agência criaram computadores, eles os chamavam de bombas. Não bomba como BOMB, mas BOMBA. Alan Turing, que agora está, eu acredito, na nota de 5 do Reino Unido, liderou esses esforços para criar um computador que decifrasse as comunicações de Hitler com seus generais. Foi bem sucedido. Eles conseguiram decifrar o melhor dos matemáticos criptográficos nazistas. E eles eram bons. Não se esqueça, o alemão era a língua da matemática e da física até muito recentemente. Eles eram bons e eles criaram computadores que podiam fazer isso. Quando os primeiros aviões, os primeiros jatos jumbo começaram a voar, a regulação do espaço aéreo já era feita por computadores, mesmo nos anos 50. Suas declarações de impostos já eram feitas por computadores. Os governos têm usado inteligência artificial há muitos anos para alcançar seus objetivos, sejam quais forem esses objetivos. Gestão, controle, espionagem. Você nomeia. Então, hoje, deveria ser mais alegre, porque hoje a inteligência artificial está se tornando usada por muitas pessoas, não apenas por governos, mas por pessoas comuns. Eles podem usá-la em nossas vidas. Então, é isso. Para ficar mesmo feliz com isso, Bem, até certo ponto, isso nivela o campo de jogo. O que está acontecendo não é que a inteligência artificial está chegando, mas a democratização do acesso à inteligência artificial é o que é novo. Porque antes a inteligência artificial era algo nas mãos dos governos e de empresas muito grandes. Mas eu vejo, nos próximos 10 a 15 anos, esse equilíbrio mudando. Porque é mais provável que cada negócio e cada cidadão terá seus recursos dedicados de inteligência artificial, e isso muda o mundo todo. Porque, até agora, imagine, por exemplo, que em 2030 você tenha um assistente pessoal de inteligência artificial no seu bolso, um supercomputador. No seu bolso, e esse supercomputador, você paga uma taxa, como você paga uma taxa pelo seu celular, você paga uma taxa, uma assinatura mensal, e essa inteligência artificial trabalha para você, o que significa, quando você vai às compras, se você precisar, eu não sei, óculos ou fones de ouvido, ou chocolate, ou roupas, ou qualquer coisa que você precise, essa inteligência artificial vai descobrir, entre os bilhões de produtos no mercado, quais desses produtos realmente se adequam melhor a você, que são ideais apenas para você. E isso significa a morte disso, significa o fim da publicidade. A publicidade acabou. Porque não é mais necessário, porque o que a publicidade faz? A publicidade manipula a realidade para as empresas convencerem as pessoas a comprarem seus produtos. Mas você vê muitas situações, até a maioria das situações, os produtos são ruins, mas a publicidade é boa e as pessoas compram produtos ruins. Porque eles veem uma boa publicidade, mas se todo mundo tiver a sua própria individual, inteligência artificial, a publicidade não funciona mais. Porque a inteligência artificial vai te dizer para comprar um produto que nem faz publicidade, não precisa fazer nenhuma publicidade para negócios. Para colocar em termos práticos, eu trabalho consultor de negócios. Eu digo a todos os meus clientes de negócios, construa sua estratégia de negócios, com base na suposição que o marketing e a publicidade não funcionam mais. Acabou. Isso significa? Significa que você precisa ter produtos e serviços bonitos que sejam tão bons, que se vendam sozinhos. Então, é o fim. Então, a coisa muito importante é que é o fim da publicidade. É o fim dos marketplaces.
O que é um marketplace? Um marketplace ou uma plataforma é um lugar que reúne um mercado de múltiplos lados. Ele reúne compradores e vendedores em um só lugar e ele cobra uma taxa por mediar entre os compradores e os vendedores. Mas se eu for a um marketplace e disser pasta de dente, ele vai me oferecer pasta de dente, mas ele vai me oferecer a pasta de dente que é boa para o marketplace. Ele não vai me oferecer a pasta de dente que é boa para mim, mas uma vez que eu tenho a minha inteligência artificial, que conhece minha boca, que fala com a minha escova de dentes, certo? E ele me diz, você precisa, existem 29.662 marcas de pasta de dente, e esta é a melhor para você. Está aqui. Karen, sobre você. Garrett, o que você acha em termos de tempo quando teremos essa situação sem publicidade? Quantos anos ou talvez meses? Não será sem publicidade, porque há algumas decisões onde um computador não pode ajudar. Então, por exemplo, perfume. Esse perfume é bom ou não é bom? Quem sabe? Então, você terá certas indústrias. Algumas indústrias de luxo também, como um lenço da Hermes, certo? Em algumas indústrias de luxo, a publicidade vai continuar, mas vai se tornar uma coisa muito minoritária. Mas para a maioria das indústrias, deixa eu te colocar assim, eu diria que até 2030, teremos uma situação onde cada pessoa, no mundo industrialmente desenvolvido, com o que quero dizer, Europa Ocidental, América do Norte, Rússia e os países ex-soviéticos, grandes partes da China e da Índia, África do Sul, grandes partes da América Latina, as pessoas já terão essas assistências até 2030, ou seja, em 5 anos. E a razão pela qual isso acontece tão rápido é porque a infraestrutura, né, a rede de telefonia móvel e assim por diante já está lá, não precisa ser construído, precisa ser ampliado. O 6G vai chegar, que é o próximo padrão de telefonia móvel, especificamente criado para lidar com assistências de inteligência artificial individuais. Essa é a razão toda para o TG. É o que chamamos de computação de borda, ou computação centrada no usuário, que é basicamente esses assistentes. Então, eu diria que até 2050 teremos uma taxa de penetração em torno de 50% desses assistentes. Mas isso é 50% das pessoas com as maiores rendas. Então, se pegarmos a parte, não a parte das pessoas, mas a parte da renda disponível, é mais como 90%. Então, talvez tenhamos a mesma situação com a internet, ok? Metade da população do planeta está usando a internet, 50%. Ainda não. Mas sabemos que a internet está em todo lugar, então nos nossos países, no nosso mundo, e muito obrigado por você ter mencionado agora os países onde isso estará. Entendi. Mais uma pergunta muito interessante para o nosso pessoal, para os nossos parceiros, sobre dinheiro, que pode ser produzido ou não pelas mãos dos robôs. Então, hoje falamos sobre isso. Nós os chamamos de avatares inteligentes, gêmeos digitais, robôs, assistentes, podem ser nomes diferentes. Mas costumávamos, né, pensar neles como seus assistentes. Quem pode falar? Em vez de você, quem pode falar com seus parceiros? Quem pode explicar algo para seus clientes? Quem pode lidar com seus haters? Quem pode gerenciar sua comunicação? Você mostrou agora outro lado que eles podem te proteger de mentiras, de publicidade, de outras coisas. Então, essa é a segunda função. O que eles fazem? E a terceira função, eles podem ganhar dinheiro. Em vez de você, agora estamos implementando isso nos nossos negócios e em todos os lugares onde você pode ter um avatar inteligente. Ele estará anunciando algo em vez de você e você está recebendo uma renda passiva dos anunciantes. Então você não está trabalhando com sua voz, com seu tempo, com sua energia. Ele está ganhando dinheiro para você. Essa é uma das maneiras como os robôs podem ganhar dinheiro. Para as pessoas, e há muitas maneiras diferentes que você acha, teremos uma vida cheia de riqueza. Pessoas ricas, porque elas não estão trabalhando sozinhas. E se tivermos isso, quando os robôs realmente estiverem ganhando dinheiro, o que os humanos farão? E quando isso pode acontecer,
Eu não vejo robôs substituindo humanos, não, de jeito nenhum, realista, não nas próximas décadas. Eu não vejo robôs substituindo humanos, mas vejo robôs aprimorando humanos, mas não os substituindo. Sobre ganhar dinheiro enquanto os humanos estão dormindo, bem, quero dizer, isso já acontece. Quero dizer, se você ler Charles Dickens, que tem 200 anos, e ler suas descrições da Revolução Industrial na Inglaterra, e no início do século XIX, ele escreve sobre os donos de fábricas que dormem, e suas máquinas estão produzindo a noite toda e ganhando dinheiro para o dono da fábrica mesmo enquanto ele dorme. Então não há nada de novo, eu não sei. Eu acho que essa é provavelmente a minha mensagem hoje, é que não há realmente nada fundamentalmente novo acontecendo. Toda a conversa sobre robôs e inteligência artificial, essas coisas vêm acontecendo há centenas de anos, ou pelo menos há muitas décadas. A diferença agora é que essas tecnologias se tornam disponíveis para pequenas empresas, empreendedores individuais e pessoas individuais. Antes elas estavam disponíveis apenas para grandes organizações. Então, a revolução não é a inteligência artificial. A revolução é a democratização da inteligência artificial. E é isso que está causando as mudanças. Então, para a sua pergunta, né, as máquinas podem te ajudar a ganhar dinheiro enquanto você dorme? Sim. Mas eles conseguiram fazer isso há centenas de anos. Não há nada novo. Era, como você disse, disponível apenas para empreendedores. E como sabemos, há apenas 2, 3% de bons empreendedores na sociedade. Então, isso significa que a maioria das pessoas, não, todo mundo, poderia naquela época ser o dono de sua própria fábrica. Então, ok, os donos de fábricas, eles podem dormir, a fábrica trabalha para eles. Hoje temos a situação em que os indivíduos podem dormir e avatares inteligentes trabalham para eles e ganham dinheiro para eles. Mas a pergunta assustadora é, nessa situação, o que as pessoas vão fazer? Hoje as pessoas passam de, eu não sei, 8 até 12 horas por dia, trabalhando, ganhando dinheiro. Se essa função não é delas, já está feita. O que a maioria das pessoas vai fazer, nós vamos sobreviver. Nós não vamos nos estragar nessa situação. Bem, quero dizer, como eu disse, eu realmente não acho que os robôs vão reduzir a quantidade de trabalho. Eu acho que eles vão aumentar a produtividade. Então, o que isso significa é que as pessoas, cada vez mais, estarão passando o seu tempo fazendo coisas que são muito difíceis para os robôs fazerem. Deixe-me te dar um exemplo muito bom, onde os robôs, eles são fracos e continuarão fracos enquanto os humanos são fortes. É a diferença entre inovações e invenções. Então, uma inovação é uma nova maneira de resolver um problema antigo. Então, você tem, por exemplo, a dor de cabeça. Uma dor de cabeça é um problema antigo, mas todo ano as empresas farmacêuticas, e não só as empresas farmacêuticas, vêm com novas tecnologias, novos produtos, novas soluções para um problema antigo, dor de cabeça. E eles vêm com várias coisas, soluções bobas, eles curam os sintomas do problema. Outras soluções tentam curar o próprio problema. Isso é chamado de inovações. Essas são novas maneiras de resolver problemas antigos e conhecidos. Então, todas as inovações, 100%, irão para a inteligência artificial. As pessoas não estarão fazendo inovações. Por quê? A inteligência artificial, se você pensar matematicamente, é uma maneira de realizar otimização restrita. Você dá um computador, você diz, este é o problema. Esses são os recursos, este é o período de tempo. E ele analisa todas as bilhões de possibilidades e permutações. E ele seleciona os métodos, as inovações que fornecerão o necessário para resolver o problema com o mínimo de recursos no período de tempo dado. Isso é inovação. Tudo isso irá para os computadores. Então você tem invenções, que é uma coisa completamente diferente. E os computadores não estarão fazendo invenções. Então, qual é a diferença entre uma inovação e uma invenção? Uma inovação, como eu disse, é uma nova maneira.
de resolver um problema antigo. Uma invenção é um novo problema. É descobrir novos problemas, nem mesmo as soluções, mas o problema em si. Então, um exemplo muito bom é o avião. Então, o primeiro avião, de acordo com as versões americana e europeia da história, as versões americana e europeia da história, o primeiro avião que funcionou, que era manobrável, foi criado por dois irmãos americanos, Wilbur e Orville Wright, eu acredito, em 1903. E aquele avião, ele voou por algumas centenas de metros e depois pousou. E o mundo todo veio para os Estados Unidos fazer uma entrevista com esses caras. E os jornalistas de Londres, Nova York, Berlim, Paris, de todo o mundo, fizeram a mesma pergunta. Eles disseram: como vocês inventaram o avião? E ele disse, senhor Wright disse, eu não inventei o avião, eu inventei o problema de que as pessoas não podem voar. Ele disse, meu mundo, toda pessoa no planeta deveria ser capaz de voar como um pássaro, onde quer que queiram, sem limites. E para mim, ele disse, o fato de que isso não é possível é doloroso. Isso me causa dor que as pessoas não podem voar. E ele disse, ao longo da história, nós sempre fomos contados sobre a mitologia grega, Ícaro. Quem construiu asas? E ele voou muito perto do sol, e ele caiu. Nos disseram que voar é antinatural, maligno, impossível, ruim. E ele disse, eu rejeitei tudo isso. Eu disse, voar não é apenas bom, é necessário. E ninguém mais, ele disse, na América, achava que era um problema que as pessoas não podiam voar. Mas para mim era um grande problema. E eu dediquei minha vida a resolver esse problema. Então, isso é uma invenção. Então, a incapacidade dos humanos de voar era um novo problema. E ele resolveu esse problema porque sentiu dor. Dor emocional, que as pessoas não podem voar. Os computadores não sentem dor, eles não se apaixonam, eles não nascem, eles não morrem, eles não odeiam, eles nunca buscam. Então, a invenção é o triunfo da humanidade. E a inovação é o território das máquinas. Então, na minha opinião, veremos uma mudança no foco humano nos próximos anos, do repetitivo e mecânico para o criativo. Então, por exemplo, se você é um cara de finanças, um especialista em finanças, não é bom, as finanças vão desaparecer completamente, fazendo... Então, por exemplo, eu sou da Irlanda, na Irlanda, ser contador, certo, ser banqueiro, um financiador, é uma carreira muito prestigiada. Acabou? Eles não vão... Isso será totalmente assumido pelas máquinas. Mas um artista, eu não acho que as máquinas vão assumir. Então, as pessoas, na minha opinião, vamos passar cada vez mais da inovação para a invenção, do mecânico para o criativo. Basicamente, as pessoas estarão fazendo mais as coisas que os computadores não conseguem fazer. Isso não significa que eles farão menos trabalho. Isso só significa que o tipo de trabalho que eles fazem vai mudar. Excelente exemplo. Eu devo interromper aqui. Quando você falou sobre esse exemplo com os aviões, isso mostra que, primeiro de tudo, ele quebrou alguns limites na cabeça dele. Então, ele decidiu não concordar, não podemos voar, podemos. E então, primeiro de tudo, parar de se limitar. Se estamos falando sobre as habilidades, sobre as qualidades, o que os humanos deveriam ter hoje para serem bem-sucedidos, para estarem vivos amanhã, eu acho que, primeiro de tudo, eles precisam domar a inteligência artificial, não ter medo, não se afastar disso, mas tente gerenciar robôs, tente instalá-los na sua vida, dá uma chance para a inteligência artificial te ajudar aqui. É uma parte. Segundo,
Devemos parar de nos limitar. Devemos parar de ser bloqueados pelos nossos próprios medos. Eu acredito que essa também é uma qualidade muito importante. Você acha quais outras qualidades e habilidades todo mundo deveria desenvolver em si mesmo hoje para ser feliz e bem-sucedido no futuro? Eu acho que as pessoas deveriam investir muito tempo e energia em se entender. Então, analisando a si mesmos, entendendo seus pontos fortes, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças, seus talentos únicos. E, basicamente, as pessoas realmente não investem o suficiente em si mesmas. Ah, ele é mesmo as pessoas. As pessoas não, elas não aprendem idiomas. Elas não viajam o suficiente. Elas não. A qualidade da educação, na minha opinião, caiu enormemente, ou melhor, caiu significativamente. E as pessoas deveriam tentar estudar coisas como filosofia, como lógica, como arte, idiomas que os computadores não podem substituir. Mas a grande questão é que, antes de investir em inteligência artificial, é preciso investir na própria inteligência. E eu acho que as pessoas não fazem isso. Elas não fazem, mas há opiniões muito céticas de que talvez hoje não precisemos estudar. Eu amo estudar idiomas. Eu amo ler muitos livros, mas conheço muitas pessoas que dizem: por que eu deveria estudar idiomas? Porque hoje eu posso pedir ao Elon Musk para colocar um chip no meu cérebro e eu estarei falando chinês e árabe ao mesmo tempo e sem nenhum problema. Então, se eu quisesse saber de algo, por que eu deveria estudar muitos livros? Eu posso simplesmente colocar esse chip e todas essas informações estarão no meu cérebro. Então, algumas pessoas tentam não ser ambiciosas, preguiçosas, porque acreditam que podem simplesmente engolir isso. Ok, primeiro de tudo, se você está falando sobre os implantes da Neuralink, do Elon Musk, eles não são destinados para nos dar habilidades. Não, mas eles podem ser. Sim, quero dizer. Você sabe, se você aprender a falar chinês, não é apenas uma questão de saber palavras. Você precisa conhecer a história dos chineses, você precisa conhecer a mentalidade, você precisa conhecer as tradições, você precisa conhecer a etiqueta, você precisa saber a poesia, a arte, você precisa ter uma apreciação 360 graus. Da cultura, as palavras em si não significam muito. O que importa é o contexto. Então, mesmo que o Elon Musk, como você disse, possa me colocar um chip chinês no cérebro e eu possa falar chinês, isso ainda não significa que eu entenda o povo chinês. Os negócios chineses, a estratégia chinesa, o pensamento chinês, os futuristas chineses, nada disso está lá. Então, quero dizer, eu diria que construir uma compreensão profunda do mundo ao nosso redor é algo que os computadores não conseguirão substituir. E essa compreensão, a propósito, também é a fonte da criatividade. A criatividade não acontece sozinha. Isso acontece porque as pessoas aprendem, e quando elas aprendem, elas veem, descobrem coisas que não esperavam. E quando elas descobrem coisas que não esperavam, uma luz acende na cabeça. Nossa! Bem, se isso é verdade, então isso é verdade. E se isso é verdade, então isso é verdade. Eu diria que a prioridade principal para os profissionais nos próximos 10 anos não é investir em inteligência artificial, mas investir em inteligência natural, investir em expandir sua compreensão profunda de si mesmos e do mundo em que vivem, em qualquer esfera, que essa compreensão é a fonte da criatividade, é a fonte das coisas que os computadores não podem substituir. Não podem substituir. Mas muito poucas pessoas falam sobre isso. Eles pensam IA, inteligência artificial, como
a Nova Jerusalém. Primeiro, não é novo, e em segundo lugar, não é uma Jerusalém, não é uma solução para nada. Isso realmente muda o mundo, mas, sim, é criado por pessoas. A inteligência artificial é criada pela inteligência natural, e meu conselho para seus ouvintes é focar em você. Focar no seu nível de inteligência natural e tentar expandi-lo. Em alguns casos, isso pode significar usar a inteligência artificial para certas coisas, para certas tarefas. Mas, na verdade, o que você precisa não é de um plano de como implementar a IA. Mas o que você precisa é de um plano de como expandir, minha própria inteligência. Porque as pessoas se tornaram burros, de certa forma. Eu entendi, mas também é muito interessante como expandir o desejo de ter muito. Porque, ok, há muitas pessoas que são ambiciosas, naturalmente, eles nasceram assim. E há muitas pessoas que hoje estão fazendo algo apenas porque precisam. Eles vão trabalhar, eles arranjar algo em suas vidas apenas porque precisam de algo para sobreviver. Mas se eles tiverem essa renda básica, ou se tiverem as condições de vida onde possam relaxar, eles vão relaxar. Então, eu acredito que desenvolver ambição em si mesmo é muito importante, assim como a habilidade é uma necessidade no nosso século, mas talvez haja algumas pessoas que preferem apenas deitar e aproveitar o sol quando eles não têm obrigações de trabalhar, quando estão satisfeitos por estarem seguros, terem comida, organizarem tudo para suas condições de vida. Então, algumas pessoas simplesmente gostam de com preguiça, tá tudo bem para você. Ou eles também deveriam se desenvolver dessa forma. Bem, não se trata tanto de se desenvolver de uma maneira específica. É mais uma pergunta para mim. Para o sistema educacional no país de que estamos falando, existem muitos países diferentes, muitos sistemas educacionais diferentes. É assim que o sistema funciona naquele país. Tenho certeza de que há países que pagarão para as pessoas não fazerem nada. Sim, existe a renda básica universal. A renda básica universal não será uma renda muito alta. Será uma renda mínima. E para muitas pessoas isso não será suficiente. Mas eu consigo imaginar que para algumas pessoas ter até uma renda muito pequena é o suficiente para que elas sejam felizes. E se eles estão felizes, eu estou feliz. Eu acho que a verdadeira pergunta é: eu tenho que pagar para eles não fazerem nada? Eu estou feliz em pagar para as pessoas não fazerem nada. Depende de quantos deles existem. Mas eu consigo imaginar que haverá uma certa resistência para pagar uma renda mínima alta para as pessoas. Mas eu consigo imaginar uma renda mínima baixa, pelo menos em países desenvolvidos. Temos benefícios de desemprego, temos assistência ao desemprego. Há milhões de pessoas na Europa Ocidental que não fazem nada e recebem assistência ao desemprego. Às vezes eles não fazem nada porque estão incapacitados. Eles não conseguem fazer. Outras vezes é porque eles vivem em áreas com alta taxa de desemprego. Não há empregos, mas eles não estão dispostos a se mudar para os lugares onde há empregos. Existem muitas situações individuais, mas eu não consigo. Se a renda básica universal for baixa, isso significa que não será suficiente para sobreviver e as pessoas terão que trabalhar. E se a renda básica universal for alta, eu acho que será inafordável. Mas escute, há muitas pessoas que ficariam bem em receber de 1.000 a 2.000 por mês. Eles podem ter uma casa alugada ou própria, mas não é muito luxuoso, eles podem ter comida e está tudo bem. Para eles está tudo bem, eles podem apenas trocar de canal na TV e ficar deitados jogando alguns jogos e é isso. Então, o SU é acessível? Não, não é alto. Certo, mas você está exatamente em Chipre, certo? Que é um país onde os preços não são muito altos. Eu sou da Irlanda. Por 2.000 por mês em Dublin, você não consegue nem encontrar um quarto. $2.000 em Dublin não é suficiente para sobreviver. Você precisaria de 4
E eu acabei de falar sobre a realidade irlandesa. Nossa, a Irlanda não pode se dar ao luxo de pagar $4.000 por mês para milhões de pessoas. Vamos falir. Mas as pessoas, elas podem se mudar para a África ou para a Índia, onde se encontrar. Elas podem, mas se não viverem mais na Irlanda, então perdem seus benefícios. Sim, claro. Então também se trata de desejo, se eles querem ou não. Garrett, você gastou muita energia. É hora de explicar sobre inteligência artificial e dar alguns exemplos de como ela pode ser implementada em nossas vidas, como pode ser usada para prever o futuro. O que te motiva? Por que você investe tanto do seu ou próprio tempo para dar às pessoas esse entendimento? Por que você promove isso de alguma forma? Porque eu realmente acredito que o futuro não é a inteligência artificial. Eu acredito que o futuro é a não inteligência artificial. Eu acredito que o futuro é o triunfo do espírito humano. E para mim, o papel da inteligência artificial é uma forma de tornar os seres humanos melhores, mais fortes, mais felizes, mais ricos. E assim por diante. E é isso. Então, meu papel é o triunfo, a vitória da inteligência humana, não artificial. Missão excelente. Mas você pode dar, por favor, alguns passos o que você desejaria. Recomendaria a todos nem o que fazer exatamente agora após nossa entrevista. Então, o que uma pessoa deve fazer para organizar ferramentas de inteligência artificial e as possibilidades em sua vida e se tornar a melhor versão de si mesma para desenvolver sua vida. Talvez 1, 2, 3, 5, alguns passos. Bem, eu acho que há uma metodologia japonesa chamada Ikigai, I-K-I-G-A-I. Eu recomendaria que cada pessoa. Você pode comprar, há muitos livros sobre como usar o Ikigai. Compre um bom livro e passe por si mesmo o processo do Ikigai. O processo do Ikigai faz perguntas como: onde estão minhas forças? O que o mundo precisa? O que eu amo fazer? Assim por diante. É uma maneira de estruturar sua própria inteligência única, cultura, espírito e assim por diante. Eu não gastaria tempo neste estágio com inteligência artificial. Eu acho que a coisa que nossos ouvintes precisam fazer é entender sua própria inteligência e fazer um plano para desenvolver essa inteligência. E como eu disse, eu acho que o método Ikigai é muito bom. Eu começaria por isso. É muito bom. Eu começaria por isso. Sim. Então, eu realmente recomendaria que as pessoas dediquem um tempo para se estudar. Então, eu acho que o Ikigai é um método muito bom. Há outros, mas esse é o que eu conheço e vejo que funciona para as pessoas. Eu acho que a segunda coisa é apenas estar ciente do que está acontecendo em robótica, em inteligência artificial e, na verdade, em tecnologia de forma geral, na sua área específica. Então, por exemplo, se você é não sei, um colecionador de selos, ou você é um chefe, ou você conserta máquinas de lavar, ou você é um tradutor, ou você pinta casas, ou você constrói carros, ou seja lá o que for que você faça. Vale muito a pena ler sobre as startups e as tecnologias que se aplicam especificamente à sua indústria. Como eu disse no início da entrevista, porque não temos inteligência geral, AGI, o que temos no momento são inteligências muito específicas para tarefas específicas, aplicações específicas, indústrias específicas, países, especializações e assim por diante. Então, para entender, ter uma boa compreensão do que está acontecendo em tecnologia, em inteligência artificial na sua área específica de especialização, porque estão acontecendo coisas em todo lugar. Eu estava, apenas semana passada,
Eu estava trabalhando. Recentemente estive com um cliente e, por acaso, falamos sobre ele no Vietnã. E falamos sobre seus hobbies interessantes e fascinantes. E o hobby dele é colecionar moedas. Ele é um numismata. Ele coleciona moedas antigas e notas de banco. E nós olhamos juntos e conseguimos ver, na área de moedas antigas e notas de banco, há uma riqueza de startups de inteligência artificial e tecnologia. Uma quantidade incrível, e ele não sabia nada sobre isso. Esse é um cara muito inteligente. Ok, então, não só ele não sabia, como ele não sabia que não sabia? Você entende? Sim. Então, Então, autoeducação. Sobre o que está acontecendo, eu não me limitaria à inteligência artificial, apenas tecnologia em geral. Tendências em geral, o que está acontecendo na minha indústria específica e estar muito ciente disso. E muito mais. Essas são as duas coisas em que me concentraria. eu vou me concentrar apenas em manter o suporte público. Há muitas pessoas que estão profundamente envolvidas no negócio de MLM, elas estão desenvolvendo o negócio de MLM, e a minha ideia é o que estamos fazendo agora, o que estamos organizando. Vocês podem delegar o trabalho a um robô, deixe que ele faça isso, liberando seu tempo e energia para investir em se entender melhor. Delegar a geração de dinheiro para robôs é uma ferramenta. Deixe que ele faça isso, e isso vai liberar seu tempo. E sua energia você pode investir em se entender melhor, desenvolver novas visões na criação de novas coisas. Então, delegar a geração de dinheiro para robôs, não como um objetivo, mas como uma ferramenta para se afastar desse processo. Então, Sim, quero dizer, MLM, ou marketing multinível. Ok, é um modelo de negócio. Data da década de 1940. E MLM. Empresas como Oriflame, Mary Kay e assim por diante. É um negócio do tipo pirâmide. E é baseado em relacionamentos pessoais. Então, a situação clássica, a dona de casa pega os cosméticos Oriflame, convida 20 amigas para sua casa, demonstra os cosméticos, 20 amigas se tornam agentes, trazem 200 clientes para 200, traga 2.000 e assim por diante. Mas é muito baseado em relacionamentos pessoais. Então eu acho que o negócio de MLM, em geral, não é o melhor negócio para a automação. para passar adiante, por favor, eu discordo de você aqui, porque o que estamos fazendo agora, ou, na minha opinião, depende do produto. Se, por exemplo, for algo como você mencionou, perfume, ou algo que você precisa explicar para mostrar às pessoas, talvez você precise ter contato humano, mas hoje o que nosso avatar inteligente pode fazer é vender. Os produtos de nossos parceiros, temos 2 parceiros, um agregador de cashback, eles estão trabalhando com mais de 150 mil lojas globalmente e você pode receber esse cashback das suas próprias compras. Não mude seu comportamento. Apenas compre o que você costumava comprar todos os dias. E você está recebendo dinheiro de volta? Dinheiro como um dinheiro de verdade, não como bônus. É tipo pontos algo, mas em euros você recebe de volta. Então, e outro é o CryptoBank, que te dá um cartão onde você pode colocar criptomoedas e pode pagar em ou lojas offline, online, em qualquer lugar. Na minha opinião, não preciso ter um toque pessoal com cada pessoa. Explique a ele esses produtos, porque meu avatar inteligente pode sugerir. Você gostaria de ter um banco de criptomoedas? Se você gosta, se você usa cripto, você diz que sim e começa a usar. Podemos ficar totalmente sem nenhum contato. Se você gostaria de cashback das suas compras, você tem. Se não, não. Então, neste momento, a prática mostra que o avatar inteligente pode trabalhar dia e noite em 58 idiomas, sem nenhum problema. Ele não ficará cansado, mas eu estou me limitando se eu não usar. Ok, tudo bem, ok. Eu acho que o que estou falando, o MLM clássico. O negócio clássico de MLM é um negócio de relacionamento pessoal. Obviamente, como você disse, existem novos tipos de negócios de MLM. Se você não tem um relacionamento pessoal, então sim, eu acho. Você pode construir uma renda passiva ao automatizar. Como você disse, enquanto você dorme.
automatizando e delegando certas tarefas para a inteligência artificial. Sim. Mas o MLM clássico. Hoje, meu avatar inteligente pode estar vendendo os produtos e organizando o dinheiro. Muito bom. Eu vou ter uma entrevista com o Garrett. Então, bem, eu gostaria de pensar sobre isso. Eu gostaria de investir meu tempo em pessoas que eu admiro, quem me deixa empolgado. E neste momento existem algumas assistências digitais. Então, elas podem ser, e existem. Na minha própria experiência, os robôs me deram uma coisa muito interessante e eu os amo por isso. Eles não podem te trair. Então, as pessoas, elas podem criar para você coisas diferentes, mas humanos. Você precisa escolher aqueles que você gostaria de ter na sua vida, de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios ou não. E os robôs, eles podem simplesmente fazer seu trabalho sem nenhum problema. Então, o clima, o desejo que eles deram. Sim, mas os robôs podem ser hackeados? Talvez. Definitivamente protegido. Mas os humanos também podem ser hackeados, assim, como lavagem cerebral. Então, é os dois, mas como eu disse, eu não me preocuparia com os robôs. Eu estaria preocupado com programadores. Ok. Essa é a minha área. Mas o cenário para se proteger é ser o programador da sua própria vida. Praticamente sim. Sim. Desenhe a si mesmo, conheça a si mesmo, como disseram os antigos gregos. Conhecer a si mesmo. Muito obrigado, Garrett. Muito obrigado por compartilharmos hoje muitas dessas visões e ideias. Eu acredito nisso. Nosso povo pode hoje entender mais para onde estamos indo, o que teremos. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter nascido neste século, onde podemos ter todos esses milagres, onde podemos colocá-los em nossas mãos e melhorar nossas vidas como quisermos. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Olga. E eu estarei ansioso para ver mais de você. Eu tenho mais chances de falar no futuro. Sim, obrigado.